2025 tá sendo um ano muito transformador pra mim. Transformador e desafiador. E eu acho que um dos pontos principais dessa transformação, assim, e talvez uma das coisas que mais tem marcado o meu ano até agora, e que eu tenho certeza que vai continuar marcando, eu comentei num vídeo passado que eu decidi fazer o caminho do artista durante o verão aqui no Canadá, né? Agora a gente já tá no outono, mas durante o verão eu decidi fazer o caminho do artista. E uma das coisas que a Julia Cameron, que é a autora do Caminho do Artista, fala muitas e muitas vezes é sobre a importância de você cultivar momentos criativos e alegres, você com você mesma, né? Tipo assim, eventos que você programa, o que ela chama de encontros com artista, que são atividades que você programa, você sai de casa, você vai, você faz sozinha, sabe? É todo um rolê. Mas também ela fala muito sobre criar esses pequenos momentos criativos ao longo do dia, assim. E eu sinto que essa ideia eu já tinha lido antes, porque eu já tinha tentado fazer o caminho do artista antes, mas eu sinto que ela nunca entrou tanto na minha mente quanto dessa vez, assim. E parece que desde então as coisas meio que se transformaram pra mim. E aí atividades que são super pequenas e mundanas passaram a se tornar muito mais divertidas, sabe? Eu acho que conscientemente eu meio que tomei a decisão de ser um pouco mais presente nas coisas que eu fazia, de prestar um pouco mais atenção nas coisas que eu fazia, desde o carinho que eu faço no meu cachorro até a minha xícara de café, sabe? O quanto de mim eu coloco nessas coisas que eu tô fazendo, ou o quanto eu faço só no automático pra cumprir uma tarefa, pra continuar produzindo e tudo mais. E eu sinto que a minha vida ela começou a ser muito mais alegre, sem que uma grande transformação tenha acontecido, sabe? Porque eu acho que quando a gente cresce, quando a gente vira adulto de vez assim, parece que o se divertir, o fazer as coisas de forma alegre, o cultivar a alegria até, por mais, sei lá, talvez brega ou cringe que isso pareça, parece que é proibido, sabe assim? Parece que você não pode mais. Enquanto um ser adulto, você não pode se divertir, você não pode rir, você não pode brincar, você não pode, enfim, fazer coisas por você. E eu sinto que a minha geração, a geração millennial, tem muito essa impressão dos nossos pais, assim, né, que é a geração boomer, se eu não me engano. Muito essa ideia de que, eram pessoas sérias, que já tinham um apartamento, já tinham filhos, já estavam casados e tararã, e o trabalho. E a gente não tinha muito essa coisa da gente se divertir junto, em conjunto. Eu, pelo menos, não tive isso na minha infância, né, de me divertir mesmo junto com os meus pais. Principalmente depois de uma certa idade, assim, depois de uns 6, 7 anos, eu sinto que isso nunca aconteceu. Porque até então você é muito pequenininho e aí até rola, né? Mas depois disso, eu não tenho lembranças disso ter acontecido. Então, quando eu me percebi virando adulta, e eu sinto que eu tive que virar adulta muito cedo, é, eu comecei a acreditar também que não dava pra se divertir, não dava pra ser alegre, não dava pra brincar, nem nada disso. E eu acho que esse ano me trouxe muito de volta esse conceito, assim, sabe? Tanto de eu me permitir fazer coisas que eu gosto muito. Então, essa última semana eu fui fazer 2 trilhas, que é uma coisa que eu amo fazer, e perceber o quanto tá próximo da natureza me faz bem, é algo que eu gosto, que me energiza, que, cara,
eu admiro muito, é uma coisa que eu gosto muito mesmo, assim, sabe? De estar em volta em natureza, em contato, e pisar na grama, e toda essa coisa é algo que eu realmente gosto muito. Então, me permitir fazer isso, né, essas atividades, aproveitar esse tempo. Eu estava de férias na semana passada, então eu consegui fazer isso de um jeito mais livre. Como no meu dia a dia comum, assim, inserir pequenas atividades que me fazem felizes só porque elas me fazem feliz. Então, que seja jogar um pouco de videogame, que é uma atividade que eu gosto muito, que me distrai, que consegue tirar a minha cabeça das preocupações do dia, seja fazer um pouco de colagem no meu diário, escrever nas minhas páginas matinais, que seja cozinhar. Eu descobri recentemente que eu amo cozinhar bolos, doces assim no geral, mas eu acho que bolos é a minha tara do momento. Quando o assunto é cozinha, eu já fiz uns 4 ou 5 nos últimos 3, 4 meses, assim. Eu fiz muitos bolos mesmo, mais do que eu já fiz em toda a minha vida. É, Até, sabe assim, ir fazer uma caminhada, tirar um momento pra ler um livro bobinho, leve, divertido, só porque eu quero, só porque eu gosto, e me sentir alegre fazendo isso, me sentir com permissão pra fazer isso e pra aproveitar esses momentos. Então isso é uma coisa que tá muito na minha cabeça, assim, o quanto a gente se permite inserir pequenos momentos de alegria no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, e o quanto a gente se obriga muitas vezes a manter uma seriedade, um pessimismo, uma visão cética do mundo e os efeitos que isso tem, assim, sabe? Talvez eu esteja divagando demais sobre o assunto, mas eu estava muito com isso na minha mente, assim, sobre essa coisa de inserir mais coisas que são minhas na minha rotina, coisas que eu gosto, coisas que eu amo e que não necessariamente são coisas que eu faço sozinha, porque teve isso também. Eu descobri o quanto eu sou mais feliz e mais alegre quando eu faço coisas que eu gosto com pessoas que eu gosto. Então, é óbvio que ter os meus momentos de fazer as minhas coisinhas sozinha, de relaxar, de desestressar, e tudo mais, né, no conforto da minha casa, assim, na minha bolha, quietinha, gostosinha, mas tem também o fazer as coisas com as outras pessoas, que é algo que eu vejo que me energiza muito, desde que feito dentro dos meus limites, né? Porque eu pelo menos tenho uma bateria social bem baixa. Eu gasto energia muito rápido quando eu tô com outras pessoas, então eu preciso ali de um pouco de administração e aprender a administrar a minha própria energia, assim, de um jeito um pouco mais efetivo, porque senão eu gasto muito rápido e aí eu começo a ficar labubu das ideias. Mas eu tenho percebido isso também, o quanto é mais gostoso quando eu compartilho as coisas com as pessoas, eh, e vejo elas curtindo também. Então, as trilhas que eu fui fazer na semana passada foram com outras pessoas e foram momentos muito, muito, muito gostosos, que eu, mano, gostei e curti demais, assim. O bolo que eu fiz, eu compartilhei com as pessoas, eu não guardei só pra mim. Eu jogo videogame, mas eu compartilho as ideias com as outras pessoas. Eu leio livros e eu converso sobre os livros com as pessoas. Dou minhas opiniões, dou meus insights, sabe assim, compartilho as minhas ideias e tal. Então eu vejo que tem um momento de fazer coisas minhas que é só meu, mas tem um momento de fazer coisas minhas com os outros, e tem também um momento de fazer coisas minhas que eu compartilho com os outros depois. Então eu vejo que tudo meio que acaba virando uma ferramenta de conexão pra mim, sabe? E isso me faz muito bem no geral, tanto em termos de me manter mais alegre, mais motivada, mais feliz por mais tempo, quanto também para ser um gancho para eu sair, às vezes, de um momento triste, de um momento que eu tô mais desanimada, e que eu tô mais naquela vibe de me cuidar e tentar encontrar alguma forma de conforto em mim, sabe? Mas eu não sei, eu tenho pensado bastante nisso, assim, e eu sinto que 2025 tem sido um ano transformador, muito nesse sentido, sabe? De aprender que existem coisas que são minhas e que me trazem alegria, e que eu tenho permissão pra fazer essas coisas. Eu acho que isso é o principal, assim, o fato de eu me permitir vivenciar essas coisas e sentir que eu mereço ser alegre e ter esses momentos felizes e fazer as coisas que eu gosto e tal, e que as outras pessoas também, sabe? E aí isso meio que acaba virando um ciclo, porque eu colho os benefícios disso
os meus amigos colhem os benefícios de eu usufruir disso, e eu acho que isso inspira eles a fazerem o mesmo e vice-versa, e a gente fica nessa troca, nesse ciclo, assim, sabe? Será que tá fazendo sentido, gente? Eu espero que eu não esteja assim é, muito maluca das ideias com isso, assim, mas eu não tinha nada muito certo na minha mente sobre o que eu queria fazer com esse vídeo, só que eu queria muito falar sobre isso e usar um pouco do material que eu gravei na semana passada e refletir sobre essa ideia de quanto a gente tem uma escolha de olhar para as coisas de outra maneira, inclusive o nosso dia a dia, e tirar o melhor disso, sabe? Tirar o maior proveito disso. E é claro que eu falo aqui de um lugar de privilégio, eu falo aqui de um lugar muito, muito, muito de alguém que teve oportunidades muito únicas na vida, e eu sei disso, eu tenho consciência disso. Para outras pessoas pode ser muito mais difícil, e isso pode nem ser uma possibilidade, isso nem é um assunto, sabe assim? Principalmente quando a gente pensa em pessoas que vivem uma condição de vida muito complexa. Mas eu sinto que, na minha posição, pensar sobre isso e passar isso adiante é algo quase necessário para mim, sabe? Talvez até na esperança de que isso chegue um dia eh, em pessoas que ainda não têm a oportunidade de pensar sobre isso, e quando isso chegue nelas, seja mais fácil para elas aplicarem isso e usufruírem disso, sabe assim? Que elas não precisam passar pelo caminho que eu passei, mas que elas possam fazer esse salto e curtir isso de um jeito muito mais leve e fácil, né? Mas sim, eu tenho noção de que no momento eu falo isso de um lugar bastante privilegiado e bastante único, e eu tenho condições, tanto financeiras quanto emocionais, hoje, de tomar essas decisões e ter esses pequenos privilégios, né? Seja de visitar um parque livremente, sem medo de ser assaltada, né? Ou ir numa trilha e não ter que pensar em coisas que eu talvez tivesse que pensar enquanto eu ainda morasse no Brasil. Mas enfim, realmente só tentando me sentir agradecida por isso e tentando entender que o meu momento agora é de saber que eu posso, que eu tenho essa permissão, sabe? E que daqui pra frente eu tente e consiga aplicar isso cada vez mais na minha vida, né? Consiga aplicar isso cada vez mais na minha vida. Já tô tão cansada que a minha cabeça já tá inventando palavras, veja bem. Mas é isso, né? Curtir as pequenas coisas e sentir que a alegria faz parte de mim, assim, e da minha vida. Ela não é algo que só alguns poucos têm direito, sabe? Fica aí a reflexão.